O que é maçonaria visível? São os templos, são as lojas, são os próprios membros. Isso é maçonaria visível. O que é maçonaria invisível? O cosmo, a natureza e aquilo que a maçonaria, os membros da maçonaria praticam e faz, que as pessoas não sabem, não vê. Então colocamos como invisível. Vamos repetir. O que é maçonaria visível? São os templos, as lojas, os membros da loja, os maçons e tudo aquilo que eles fazem que fica visível a todos. O que é maçonaria invisível? Maçonaria invisível é o cosmo, a natureza, a manifestação do ser. Maçonaria invisível é tudo aquilo que é feito pela maçonaria ou pelos membros e normalmente não se vê. Mas não é isso que nós vamos falar hoje, é outra coisa, o tema é outra coisa. Vamos falar um pouco aí do ingresso na maçonaria. Quando a pessoa ingressa na maçonaria, coisas que a pessoa aí geralmente deveria entender e muitas vezes aí por falta de orientação e explicação, ela acaba não entendendo, mas são coisas básicas que a pessoa, quando ela ingressa na maçonaria, ela tende a entender e compreender. Por exemplo, vamos falar do Grande Oriente do Brasil. Fundado no Brasil em 1822. A primeira regra que devemos pontuar é a regra da regularidade. Regras de direitos e deveres. Existem regras municipal, estadual, federal e mundial. Por isso, eu sempre falo, já fiz diversos vídeos falando sobre isso. A pessoa ela tem que entender qual é a maçonaria que ela quer ingressar e entrar, ou qual é a maçonaria que ela entrou, para ela saber qual que é os deveres, quais são as regras, quais são os ritos praticados dentro daquela maçonaria, daquela loja, daquela potência que ela ingressou ali ou quer ingressar. Por exemplo, no Grande Oriente do Brasil existe aí o regimento federal. Existe o regimento interno que é aplicado entre os maçons, um regimento voltado para os membros, para os maçons. Existe o chamado regimento aberto. O que é o regimento aberto? É um regimento que é praticado fora das lojas. Por entanto, existe um regimento e todo maçom também, mesmo sendo aberto esse regimento, deve seguir esse regimento. Aí vem toda aquela questão da boa conduta de um maçom, tanto dentro de uma loja como fora de uma loja. Porque existem normas e regulamentos. Então a pessoa tem que procurar saber qual que são os direitos e os deveres de um maçom. Como assim? Ela tem que entender qual que são as obrigações perante a loja, obrigações financeiras, sendo custo e benefício. Ela tem de saber ritos que são praticados dentro daquela loja. Ela tem de procurar saber quais são as regras estabelecidas dentro daquela loja ou dentro daquela potência. A pessoa ela tem de ter a consciência quando ela quer ingressar numa maçonaria ou após ingressar numa maçonaria que ela está ingressando numa instituição que já existe aí há muito tempo, que já está estabelecido dentro daquela loja ou dentro daquela potência, regras e deveres. Então não adianta a pessoa querer entrar, por exemplo, numa maçonaria e achar que as coisas vão ser do jeito dela, né? Que ela vai chegar lá e dizer isso eu quero, isso eu não quero, isso eu aceito, isso eu não aceito, e a loja ou a potência vai dizer, tá bom, você não aceita isso, então vamos mudar as regras simplesmente porque você não aceita. Então a pessoa ela tem que procurar entender tudo antes de entrar numa maçonaria ou quando ela ingressa numa maçonaria, rapidamente ela tem que procurar conhecer tudo isso que eu estou falando.
Por exemplo, eu falo muito sobre obra social, que as maçonarias, elas fazem muita obra social e o membro tem de ajudar. Eu já falei isso e falo sempre que uma pessoa não gosta de contribuir, não gosta de ajudar em obra social, que existe a contribuição pessoal, que é quando a pessoa ali ajuda pessoalmente nos trabalhos, existe a contribuição financeira, que é quando a pessoa desembolsa ali um valor para ajudar o trabalho da obra ali, para que seja feita ali a obra social. Que a pessoa ela não gosta e nem tem tempo para isso, é besteira ela querer entrar em uma maçonaria, ingressar numa maçonaria. É besteira. Por isso eu digo, a pessoa ela tem que conhecer e saber direitinho do que se trata, a loja que ela quer entrar ou que ela ingressou, que tipo de trabalho é feito dentro daquelas lojas, daquela loja ou daquelas lojas, quais são as regras de conduta, qual que são os deveres. Existe aí o chamado regimento estadual, que é aplicado aí entre cada estado. É diferente de uma potência para outra e pode ser muitas vezes diferente de um estado para outro. Então a pessoa ela tem que entender qual é o regimento aplicado no estado, por exemplo, que ela mora, qual é o regimento que a maçonaria que ela está ingressando ou quer ingressar é aplicado esse regimento no estado que ela mora. Como eu disse, existe regimento federal, estadual, municipal. Então a pessoa ela tem que entender sobre isso também, para ela ficar ciente, sabendo das coisas. Por exemplo, como eu estou falando do Grande Oriente do Brasil, a grande potência Oriente do Brasil, vamos lá. Vou te dar aqui uma base. Em São Paulo é aplicado algumas coisas dentro do Grande Oriente de São Paulo, diferente que é aplicado na região da Bahia, no estado da Bahia, ou no estado de Minas Gerais, ou no estado de Pernambuco. Como eu disse, existem algumas diferenças, algumas regras mudam. Então a pessoa também tem de entender sobre isso. Por exemplo, existe o regulamento interno, que é aplicado dentro daquela loja, daquela determinada loja. Existe lá toda loja, existe o regulamento interno daquela loja, que é aplicado e efetuado pelos membros daquela loja. Bom, existe aí no Brasil os grandes orientes independentes, existe as grandes lojas independentes, existe aí o Grande Oriente do Brasil. Por isso que eu digo sempre, não tenha pressa. Que você ainda não ingressou em uma maçonaria, não tenha pressa em ingressar. Mas que a sua vontade seja grande em se tornar um membro da maçonaria, um maçom, aprenda um pouco mais, tenha um pouco mais de paciência. E que você já ingressou numa maçonaria, procure rapidamente conhecer todas as regras, todos os regimentos. Procure rapidamente se estabelecer e crescer dentro dessa loja. Vamos estar falando mais sobre esses temas em outros vídeos.